amada Igreja Batista Raízes. Que saudade que nós temos, que nós estamos da comunhão com os irmãos, onde nós podemos louvar e glorificar o nosso Deus todos os dias das nossas vidas. Mas, lamentavelmente, como estamos passando por essa pandemia, essa situação catastrófica para o mundo em que estamos vivendo, mas que ao mesmo tempo serve para que possamos refletir sobre a nossa pequenez diante da grandeza do nosso Deus e de tudo que Ele criou, que nós possamos aproveitar todos os momentos, inclusive esse, onde nós estamos agora tendo que passar um período de isolamento em nossas casas, de recolhimento, mas que nós possamos continuar aproveitando as oportunidades para meditarmos na Palavra de Deus, para nos relacionarmos com o nosso Deus e também com a nossa família, que possamos reforçar nossos laços fraternais em família, com a nossa esposa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. E também que possamos, com a graça de Deus, que nos permite, fornecendo Ele mesmo instrumentos, capacitando os homens de avançar na tecnologia, na ciência, e assim nós podemos dar sequência, mesmo de forma ainda limitada, às nossas atividades na igreja. Por isso que, encorajado pelo nosso pastor, nós vamos dar sequência aos estudos frequentes que nós temos. Hoje nós daremos sequência à escola bíblica dominical, onde nós estamos estudando o livro de Provérbios. E, em especial, falaremos no capítulo 5, a instrução que o Senhor quer nos passar no dia de hoje, que é a advertência contra o adultério. E aproveitando que nós vamos falar sobre esse assunto tão polêmico e tão difícil, eu quero trazer um texto baseado na fidelidade em tempos de isolamento. Que nós possamos fazer um paralelo desse isolamento que nós estamos vivendo com essa advertência que o nosso Senhor Deus está querendo nos dar, para que vivamos da forma mais correta, digna, sábia e santa possível diante da sua presença e diante da presença dos nossos familiares. Por isso eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Provérbios capítulo 5. Nós vamos ler o capítulo inteiro, que vai do versículo 1 até o versículo 23. A palavra de Deus diz assim: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba da água das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela.
Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Veja, irmãos, nós estamos aprendendo no livro de Provérbios que nós devemos viver com sabedoria. E o que é sabedoria, se não o conhecimento de Deus sendo utilizado da forma mais apropriada possível para que possamos viver fazendo o que é certo, o que é justo e o que é correto. Nós vimos já no início do livro de Provérbios, no capítulo 1, que para que nós possamos adquirir sabedoria e discernimento, que o próprio Deus é quem dá, como nós também estamos aprendendo no livro de Daniel, que o capacita e capacita aqueles seus amigos para poder testemunhar do Senhor diante daquele grande rei e daquela grande nação da Babilônia. O princípio de todo conhecimento, de toda sabedoria, é o temor ao Senhor. E é isso que nós precisamos querer aprender continuamente no livro de Provérbios. Que nós possamos temer ao Senhor em tudo que nós fazemos, durante as 24 horas do nosso dia. Não um medo como esse medo que é prejudicial à nossa própria saúde, o medo das coisas, o medo do que vai acontecer com amanhã, mas um temor de quem reconhece verdadeiramente que serve a um Deus santo, a um Deus justo, a um Deus que tanto nos amou, que entregou seu único filho para morrer por nós. E esse Deus que é tão transcendente, que está no lugar altíssimo, é um Deus também tão presente em nossas vidas. É o Deus conosco, é o nosso Emanuel. É o Deus que age por meio da sua criação para nos beneficiar, para fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Por isso que até mesmo essa pandemia, essas situações, todas essas situações que estão trazendo consequências, não somente na nossa saúde física, na nossa saúde mental e também na nossa saúde financeira e profissional, ainda assim o nosso Senhor utiliza todas essas situações para o bem daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito. Por isso que nós possamos confiar plenamente nisso e possamos querer receber os conselhos da sabedoria, que é exatamente isso que o Senhor está querendo nos mostrar no livro de Provérbios. A sabedoria, que está sendo chamada aqui da Senhora Sabedoria, nada mais é do que o pensamento de Deus revelado a nós. Mas para que nós possamos adquirir essa maturidade de vivermos com sabedoria, buscando o discernimento de Deus, agindo com bom senso e com temor em todas as ações da nossa vida, nós precisamos seguir os alertas, as repreensões, as advertências que ela está nos dando aqui nesse livro. Lá no início, no capítulo 1, nós vemos a sabedoria nos advertindo contra os homens maus, contra os homens gananciosos, que armam armadilhas para eles mesmos e também tentam levar aqueles que os seguem. E nós temos aprendido, aprendemos ali no capítulo 1, de que ao rejeitar essa sabedoria, esses homens que são os chamados inexperientes, os nécios, os escarnecedores, os tolos, as consequências dele nós bem sabemos. Está escrito lá no livro e nós vemos na prática isso acontecendo continuamente, que é a própria destruição deles. Eles acabam comendo do fruto das suas maquinações, acabam se encaminhando para uma vida de destruição aqui nessa terra. Mas o que é pior, o destino deles vai ser o inferno. Porque não existe um outro lugar que não o céu ou o inferno para que nós possamos
dar sequência na nossa vida eterna para a qual o Senhor Deus nos criou. Por isso, a sabedoria no capítulo 1, ela clama em alta voz, ela clama nas praças públicas, nas esquinas barulhentas, se perguntando e perguntando a esses homens até quando eles vão rejeitar o conhecimento de Deus e a sua repreensão. Nós sabemos que os ímpios não vão aceitar a repreensão de Deus. Eles estão mortos em seus delitos, em seus pecados e iniquidades. Eles estão em completa inimizade com o nosso Senhor. Mas, para nós que somos filhos de Deus, não é esse o desejo do nosso Deus. Não foi para isso que Ele nos criou. Não foi para isso que Ele nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Por isso que Ele nos alerta, lá em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 15, para que nós não andemos como os insensatos, mas antes que nós andemos como os sábios, reconhecendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso ele continua nos alertando, ele já nos alertou até aqui contra os homens maus, contra os gananciosos, para que nos afastemos de toda a maldade possível. Agora no capítulo 5, nós vemos a partir do versículo 1, o Senhor Deus, através da sua sabedoria, nos alertando contra a mulher imoral. Por isso ele diz assim, logo no início: meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Se nos primeiros capítulos, né, como eu já disse, né, o Senhor está nos dando advertência para não ceder aos homens maus e gananciosos, agora ele nos alerta para que nós não tenhamos recaídas contra a mulher imoral. Vejam quem é essa mulher imoral a partir do versículo 3. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor. Vejam as consequências, né, do que é dar atenção, do que é cair nas tentações de uma mulher imoral. Todo o nosso vigor, toda a nossa vida ficará comprometida quando nós deixamos de dar ouvidos à voz da sabedoria, à voz de Deus, e acabamos caindo, né, nos desejos da nossa carne. Bom, irmãos, tratar do assunto adultério é algo muito complexo e seria praticamente inviável que pudéssemos nos aprofundar desse assunto nesses poucos minutos de reflexão. O que eu quero trazer agora, de uma forma, fazer um verdadeiro paralelo com o que nós estamos vivendo, é refletirmos que até mesmo nesses momentos de isolamento, grandes ameaças podem estar rondando as nossas vidas, as nossas casas, as vidas dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos jovens e até mesmo das nossas crianças. Vejam, os números são astronômicos. Pelo que se consta, mais de 1 bilhão de pessoas espalhadas pelo mundo afora estão nesse exato momento em suas casas, totalmente afastados dos seus afazeres, ou pelo menos parcialmente afastados dos seus trabalhos, de todas as atividades que acabam por consumir o tempo do dia de uma pessoa de uma forma produtiva, de uma forma edificante, que possa trazer os frutos do seu trabalho para a sua casa.
para a sua família. Então essas pessoas estão em casa, né, por conta da suspensão, né, dos trabalhos em muitas áreas, né, em muitos ramos de atividades. O comércio está parado, as escolas estão fechadas, né, até mesmo as práticas, né, de atividades esportivas. As salas de cinema estão vazias, porque o objetivo é minimizar o máximo possível a aglomeração de pessoas. Por isso, existe uma grande limitação, né, de afazeres, de atividades, de entretenimento, que também está à nossa disposição como uma dádiva de Deus, se nós soubermos aproveitar. Mas o fato é que, enquanto boa parte dessas atividades lícitas e dignas, né, do homem realizar, que o próprio Deus nos concedeu, existem algumas indústrias crescendo de forma ainda maior do que o avanço dessa grande pandemia, através desse coronavírus, que é a indústria pornográfica. Se tem conhecimento, através de pesquisas na UOL, de que os sites e os canais de televisão que propagam todo tipo de imoralidade através da pornografia têm aumentado significativamente a sua audiência, né, os seus assinantes. O fato é que eles, já percebendo o potencial que tem de angariar a atenção das pessoas, têm oferecido até mesmo produções gratuitas, visando obter novos assinantes, novos adeptos, né? Fazendo com que muito mais pessoas possam ser pervertidas, possam se perverter, se perder totalmente no meio, né, de uma mente imoral, de uma mente impura. Por isso, irmãos, é sobre esse assunto, em especial, que eu queria poder refletir com os irmãos. Porque os crentes que não estão vigiando e obedecendo ao que o Senhor Jesus disse em Mateus 5, de 27 a 30, eles estão tão vulneráveis quanto esse batalhão de ímpios que estão se deixando levar por essas programações impuras, por essa grotesca imoralidade que continua a nos assediar constantemente durante as 24 horas do nosso dia, especialmente pelos meios de comunicação, os meios chamados virtuais, quando a gente não pode se relacionar no mundo lá fora. O inimigo das nossas almas cria armadilhas para tentar nos alcançar dentro das nossas próprias casas. Parece contraditório você querer tratar sobre a questão do adultério quando você está isolado na sua casa. Você não está em contato e sofrendo o assédio de tantas pessoas lá fora, como nós costumamos obter, né? E temos que lidar com isso e fugir de todo tipo de tentação no mundo. Quando vamos para o mundo estudar, trabalhar, conviver com as pessoas lá fora. Mas o fato é que nós temos que estar vigilantes, porque até mesmo dentro da nossa casa nós podemos ser alcançados pelo inimigo das nossas almas. Mateus 5, de 27 a 30 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte de seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a, lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Vejam a gravidade, né, disso. Vejam o quanto que Deus nos alerta, o Senhor Jesus nos alerta, para que nós possamos nos desviar por completo da imoralidade.
não basta praticar fisicamente. Nós precisamos nem mesmo pensar sobre ser imoral. A palavra de Deus diz que nós devemos não ter nenhum resquício de imoralidade no nosso coração e na nossa mente. Por isso, irmãos, precisamos vigiar nos momentos de descanso, nos momentos de relaxamento, quando aparentemente nós estamos numa posição mais vulnerável. Vejamos o que aconteceu com o rei Davi. Em 2 Samuel 11, no versículo 2, a palavra de Deus diz assim: uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Vejam só, o rei Davi deveria estar na guerra. Ele era um rei, ele era o comandante maior daquela nação. E era primavera, era tempo de lutar. Mas o texto afirma que ele estava passeando. A Bíblia não explica o motivo porque ele não foi à guerra. Podemos usar a imaginação para pensar nisso, né? Imaginar, por exemplo, que Davi estivesse cansado, que ele já estaria perto dos seus 50 anos, poderia estar pensando que não tinha mais tantas forças assim. Então ele tirou umas férias forçadas, né? Ele era o rei, afinal, por esse motivo se deu ao luxo de ficar em casa, pois sabia que na guerra não teria as refeições do palácio, muito menos o conforto para dormir. O problema das férias ou de períodos de isolamentos como esses é que a nossa mente não está no pique do dia a dia, uma vez que os afazeres cotidianos não são feitos com a disciplina e a supervisão das nossas tarefas. Por isso, nós estamos mais vulneráveis. E é exatamente aí que nós precisamos vigiar, que nós precisamos estar alertas, para não cair em tentação. Muitos líderes religiosos chegam a relatar que nesse período de férias, de afastamento, as pessoas acabam caindo mais em pecado. Existem estatísticas falando sobre isso. Mas a palavra de Deus em 1 Coríntios 10, 13, ela nos afirma que não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Problema, né? Um dos grandes problemas, né, desses períodos de descanso e isolamentos, como esse, é o relaxamento total que nós experimentamos. O rei Davi estava totalmente relaxado no terraço da casa real. Hoje em dia, a primeira coisa que acontece quando uma pessoa está relaxada é pegar o aparelho celular, né, para visualizar as redes sociais, ver filmes, trocar em mensagens com conteúdos que a gente sabe muitas vezes que são impróprios, até mesmo para adultos, e ainda assim a gente fica flertando com o pecado. Isso pode levar a tentações muito fortes, que talvez nós não consigamos suportar, e nós acabaremos por cair, né, em pecado. Diante disso, precisamos estar vigilantes o tempo todo, mas principalmente nos períodos de descanso, quando nós estamos relaxando depois do trabalho, depois dos afazeres do dia. É nesse momento que o inimigo age sutilmente, querendo, né, ver a nossa queda. Nenhum de nós está livre disso, né? Nem homens, nem mulheres, nem jovens, nem crianças. O inimigo, né, tenta nos assediar. Vejam o caso das crianças que nos assediam, que são assediadas por homens perversos, pedófilos. Né? Precisamos ter a consciência que o inimigo não vai nos oferecer nada sem uma consequência terrível. Por isso devemos renunciar a todas as práticas imorais, pecaminosas, de uma vez por todas, não permitindo que elas nos dominem. Nós que recebemos o privilégio de recebermos o Espírito de sabedoria, como nós vemos aqui na Bíblia, né? O Senhor Deus prometendo àqueles que se arrependerem, que ouviram o conselho da sabedoria, né, que receberão o Espírito de
sabedoria, e que serão revelados a ele o conhecimento de Deus, que é senão outro do que o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a salvação que o Senhor promoveu para aqueles que o temem, para aqueles que o obedecem. Nós que fomos chamados, irmãos, não podemos cair nessas armadilhas do inimigo das nossas almas. Precisamos ter essa consciência, né? A palavra de Deus diz assim, para isso nós precisamos fazer morrer tudo que pertence à nossa natureza terrena. Colossenses 3,5 diz, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Nós devemos, com toda a nossa força e temor ao nosso Deus, fugir da imoralidade sexual. Vejam o que está escrito em 1 Coríntios 6, de 18 a 19. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vejam a advertência de Deus, de forma tão severa, para que possamos fugir, para que possamos ser santos assim como Ele é santo. Como está escrito lá no versículo 21 do capítulo 5, aqui, o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Irmãos, nós precisamos saber, o Senhor vê os passos do homem 24 horas por dia. Nós não temos para onde não nos esconder. Não caiamos, não sejamos insensatos, tolos, achando que nós podemos ficar nas nossas casas, nossos isolamentos, fazendo aquilo que vem à nossa mente e não tem ninguém para nos examinar, não tem ninguém para nos avaliar. O nosso Deus está dizendo que Ele mesmo avalia, examina todos os passos do homem. E as consequências, está aqui no versículo 22, né? Elas se tornam prisioneiros, se tornam prisioneiros do pecado. Nós fomos libertos, nós morremos com Cristo na cruz do Calvário para o pecado. Por isso nós não precisamos mais ser prisioneiros do pecado. O Senhor Jesus já nos deu nova vida. O rei Davi, ele era um homem temente a Deus, obediente e fiel em tudo que fazia o Senhor. Mas assim mesmo ele caiu em tentação e as consequências das suas escolhas nós também sabemos que foram terríveis. A espada nunca mais se apartou da sua casa. Por isso, irmãos, que possamos refletir, que possamos continuar aprendendo com o livro de Provérbios, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, que ao contrário dos nércios, dos insensatos, dos escarnecedores e dos tolos, nós que fomos feitos sábios, não pelo nosso próprio entendimento, não pela nossa própria vontade, mas pela vontade de Deus, que tanto nos amou, que entregou o seu Filho amado, que nós possamos viver sabiamente, que nós possamos viver dignamente, de forma santa, de forma a verdadeiramente realizar o nosso propósito para o qual nós fomos criados, que é o de louvar e glorificar ao nosso santo e majestoso Deus. E é assim, irmãos, que eu fecho esse estudo orando a Deus para que Ele possa tocar no coração de cada irmão, para que nós possamos fazer como está escrito lá em 2 Coríntios 7:1, né? No processo da santificação, da parte que depende de nós. Nós bem sabemos que em última instância é o próprio Deus que nos santifica e que vai nos glorificar no dia do nosso Senhor e Salvador. Mas Ele também pede a nossa cooperação. Em 2 Coríntios 7:1 diz que nós possamos nos purificar de toda a impureza do nosso corpo e do nosso espírito,
a fim de nos aperfeiçoarmos em santidade no temor ao nosso Deus. Essa é a minha oração e a minha súplica ao Senhor, mas também uma reflexão para que nós, da nossa parte, possamos cooperar com o nosso Deus na nossa tão sublime santificação, a qual Ele nos colocou e nos permitiu viver como um grande privilégio de estarmos separados desse mundo perdido, desse mundo caído. Quando Ele mesmo, diante do seu grande amor, já preparou novos céus e nova terra para todos os seus eleitos, e nós precisamos estar clamando: Maranata, ora venha Senhor Jesus, para nos levar para viver uma vida totalmente abundante da graça e da misericórdia de Deus, do convívio santo e amoroso e eterno de Deus Pai. Em nome de Jesus, que eu agradeço aos irmãos e rendo graças ao nosso Deus. Amém.